Histórias de minha avó. Capítulo 6. Tempestade no mar. Certa vez, o navio no qual Tiago e Ellen viajavam enfrentou uma tempestade. Era jogado de um lado para o outro e as ondas batiam contra as escotilhas. De repente, um grande candelabro espatifou-se no chão. A louça, na mesa do desjejum, era jogada em todas as direções. Uma senhora caiu do seu beliche, indo parar no meio de sacolas e caixas que deslizavam pelo chão do camarote. Irmã White, a senhora não está aterrorizada? Outra mulher perguntou. Percebe que talvez nunca cheguemos à terra firme? A resposta da senhora White foi calma. Nada tenho a temer. Fiz de Cristo o meu refúgio, e se minha obra estiver concluída, posso muito bem repousar no fundo do oceano, tanto quanto em qualquer outro lugar. Mas se meu trabalho ainda não estiver feito, nem as águas todas do oceano poderão afogar-me. Minha confiança está em Deus, e Ele nos levará à terra firme se for para a sua glória. Algumas mulheres começaram a confessar seus pecados e a clamar a Deus por misericórdia. Outras apelaram à Virgem Maria para que a salvasse. Uma gritou amedrontada: Ó Deus, se nos salvares da morte, eu te servirei para sempre. Algumas horas mais tarde, o navio a vapor atracou em segurança. Enquanto os passageiros desembarcavam, a senhora White ouviu uma mulher exclamar em tom de desdém: Glória a Deus! Estou feliz em pisar em terra firme outra vez. Ela virou-se para ver quem estava falando e descobriu que era a mesma senhora que havia prometido servir ao Senhor para sempre, caso ele lhe salvasse a vida naquele dia. Olhando seriamente para o rosto daquela mulher, a senhora White disse: Retroceda algumas horas e lembre-se de sua promessa. A mulher virou-se com um sorriso de escárnio. Em outra viagem de navio, a senhora White estava contando a algumas mulheres acerca da terrível tempestade que ela e o esposo haviam enfrentado. Os cristãos devem estar sempre preparados para encerrar seu tempo de graça, ou por ocasião da morte, ou da vinda de Jesus, disse ela. É exatamente desse jeito que os mileritas falam, disse uma das mulheres. Eles são as pessoas mais iludidas do mundo. No dia em que aguardavam a vinda de Jesus, grupos em diferentes lugares vestiram trajes para a ascensão. Foram para os cemitérios, para o telhado das casas e para os montes, a fim de orar e cantar até que o momento chegasse. Você viu alguma dessas pessoas vestida com trajes de ascensão? A senhora White perguntou. Não, eu mesma não vi, mas uma amiga que viu me contou. E o fato é tão bem conhecido por toda parte que creio nele, como se eu mesma o tivesse visto. É verdade, disse outra senhora do grupo. Todos os mileritas da cidade onde eu morava vestiram trajes para a ascensão. Novamente, a senhora White perguntou: E você, os viu vestidos dessa maneira? Não, eu não os vi. Não eram do meu bairro. Mas correu a notícia de que todos fizeram trajes de linho branco para a ascensão e os vestiram. Todo mundo acredita nisso. Então, a primeira mulher, percebendo o olhar de dúvida no rosto da senhora White, disse categoricamente: Sei que aconteceu assim. Tenho tanta certeza, como se eu mesma tivesse visto a cena. Bem, continuou a senhora White, então devo crer que se tanta gente vestiu esses trajes, vocês, com certeza, poderão mencionar os nomes de algumas pessoas envolvidas. É claro, foi a confiante resposta. Aconteceu com as irmãs Armon, em Portland. Amigas me contaram que viram as garotas indo para o cemitério com seus trajes brancos. E depois que aquele dia terminou, as duas meninas se tornaram descrentes. Uma das senhoras daquele grupo, tendo ouvido a conversa toda em silêncio, não pôde deixar de rir. Talvez vocês não saibam que estão falando com uma das irmãs Armon, disse ela. A senhora que está sentada ao lado de vocês é Ellen Armon. Ela e eu fomos colegas de escola.
Conheço as irmãs Harmon desde a infância. E sei que a notícia de que elas usaram trajes para a ascensão é uma mentira. Não sou millerita, mas tenho certeza de que nunca ocorreu algo parecido. Seguiu-se um silêncio constrangedor. É provável que todas as histórias acerca de trajes para a ascensão sejam tão falsas quanto esta, disse a Sra. White. O traje que devemos estar vestindo quando Jesus retornar é um manto de um caráter puro e imaculado. Em suas viagens, o casal White, muitas vezes, comprava bilhetes que lhes davam o direito de viajar somente nos camarotes inferiores. Essa maneira de viajar não era confortável, mas era menos dispendiosa. Cansados de viajar e pregar, deitavam-se à noite no chão duro ou sobre caixas de carga ou sacos de cereais, usando como travesseiros as suas sacolas de viagem e seus agasalhos como cobertas. Nas frias noites de inverno, às vezes, se levantavam e caminhavam pelo convés para aquecer-se. No verão, o calor sufocante e a fumaça de tabaco os empurrava para a extremidade do navio, a fim de respirarem a brisa fresca. Muitas vezes, eu gostaria de ter perguntado ao meu avô por que o senhor levava minha frágil vovozinha de um lado para outro nessas viagens costeiras e naquelas tediosas jornadas em pequenos barcos pelos canais, quando teria sido muito mais fácil ir de trem? Certo dia, enquanto examinava cartas antigas escritas por Tiago White, encontrei a resposta à minha pergunta. Geralmente vamos de navio a vapor de Boston para Portland. A passagem custa só $1. Se fôssemos de trem, o preço da passagem seria $3. É bem estilo deles, pensei, enquanto lia aquela informação numa carta escrita para um irmão que viria para uma das conferências. Aqueles pioneiros sofriam todo tipo de privação, a fim de economizar alguns preciosos dólares com os quais poderiam viajar um pouco mais longe e descobrir mais famílias que necessitassem da bem-aventurada esperança do retorno do Salvador. Em algumas dessas viagens, aconteciam coisas divertidas. Certa vez, Tiago e Ellen White e o capitão Bates estavam passando ao longo do estado de Nova York, a caminho de uma conferência bíblica. Partiram num pequeno barco, mas depois de algum tempo, viram um maior que se aproximava. Como precisassem transferir-se para esse maior, fizeram sinal para que ele parasse. Mas ele continuou firmemente seu caminho. Quando o navio se encontrava lado a lado com o deles, Tiago tomou a mão de Ellen e ambos pularam para dentro do outro, pousando seguramente a bordo. Aqui, o pagamento da passagem, gritou Bates para o capitão, segurando uma nota de $1. Ele também quis saltar para o outro batelão do canal, mas a essa altura a embarcação já se encontrava quase fora de alcance. Seu pé bateu na grade e ele acabou caindo na água. Pegando a carteira com uma das mãos e a nota de $1 com a outra, começou a nadar através da embarcação. Seu chapéu caiu e, ao tentar pegá-lo, perdeu a nota de dinheiro, mas ainda segurava firmemente a carteira. Por fim, o batelão parou e Bates foi puxado para bordo, enquanto a água suja escorria de suas roupas e esguichava para fora de seus sapatos. No local seguinte de parada, os três desembarcaram e foram para a casa de uma família adventista de sobrenome Harris, a fim de que o capitão Bates pudesse secar-se. Lá encontraram a Sra. Harris, na cama, com uma terrível dor de cabeça, um mal que a afligia fazia anos. Pediram que orassem por ela e assim o fizeram. Também lhe disseram que o uso do rapé causava o problema. Que bom que vocês falaram, disse ela. Nunca mais vou cheirar rapé. Fico feliz pelo acidente que os trouxe aqui. Todos estavam contentes, inclusive o capitão Bates. E aquele foi o fim das terríveis dores de cabeça da Sra. Harris. Ao embarcarem no batelão seguinte, Tiago White disse: Não chegaremos em tempo para nosso compromisso de sábado, mas sei de uma família adventista aqui por perto.
Vamos passar o sábado com eles. No fim da tarde de sexta-feira, chegaram àquela casa. Um garotinho correu ao campo para chamar seu pai, que deu aos 3 visitantes calorosas boas-vindas quando soube que eram guardadores do sábado. O grupo passou um sábado deleitoso estudando a Bíblia. A queda no canal trouxe alegria para 2 famílias. Essa não foi a única ocasião em que um aparente desastre colocou esses sinceros obreiros em contato com pessoas que eles não teriam encontrado de outra forma. Tiago e Ellen White passaram por muitas experiências semelhantes. Anos mais tarde, enquanto viajavam de carruagem com outros obreiros no estado de Michigan, perderam-se. O condutor, embora bem acostumado àquele trajeto, ficou confuso e saiu da estrada principal. Era sexta-feira, e a distância até Vergennes, onde pretendiam realizar as reuniões do sábado, era de apenas 25 quilômetros. Mas naquele dia, viajaram 64 quilômetros antes de chegar ao destino. 2 horas andaram pelo meio de densos bosques, seguindo trilhas quase apagadas de rodas, muitas vezes bloqueadas por troncos e árvores caídas. Esperaram o tempo todo ver aquela casa, onde pudessem pedir informações. Fazia calor, não tinham comida e não encontravam água. Passando por algumas vacas que pastavam, os sedentos viajadores tentaram aproximar-se para tirar um pouco de leite. Mas as vacas não permitiam a aproximação dos estranhos. Por 2 vezes, a Sra. White desmaiou e seu esposo orou por ela. Finalmente, avistaram uma cabana feita de troncos numa pequena clareira, onde foram bondosamente recebidos e alimentados. Enquanto descansavam, comiam e pediam informações sobre o caminho. Conversaram com a família. Antes de sair, Ellen deu-lhes um exemplar do livrinho Experience and Views. Durante anos, o casal se perguntou por que teriam passado por aquela cansativa experiência, particularmente numa sexta-feira, antes de seu importante compromisso no sábado. 22 anos mais tarde, numa reunião campal em Michigan, descobriram o porquê. Após o encerramento do culto, uma senhora foi à frente e apertou efusivamente a mão de Ellen White. A senhora se lembra de ter se perdido há muitos anos e de haver parado numa cabana de troncos, no meio do bosque? Perguntou ela. Nós lhes demos algo para comer e vocês nos contaram acerca de Jesus e das belezas do céu. Suas palavras foram proferidas com tanto fervor que fiquei encantada e nunca mais me esqueci delas. Ao sair, vocês nos deixaram um livrinho. Emprestamos o livrinho aos vizinhos que moram ao nosso redor e ele foi lido até que pouca coisa sobrou dele. A partir de então, o Senhor tem enviado ministros para pregarem para nós. E agora há um grupo observando o sábado, um grupo cuja experiência teve início com a influência daquele livrinho. Foi fácil entender então como a providência de Deus os havia guiado, mesmo num dia cansativo.